Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver a todos, que nos sintamos unidos ao seu amor, ao seu pensamento, que estejamos abertos à semeadura de luz que Jesus sempre faz abundantemente, onde os corações se reúnem para meditar o seu Evangelho em torno da sua vida. Que saiamos cada um de nós daqui mais fortalecidos, mais bem dispostos, mais animados, com mais alma, em tudo o que fizermos no mundo, a fim de que tenhamos também força para os testemunhos, para as lutas que fazem parte do processo que agora vivemos, um processo de transição em que Jesus conta como nunca, com corações, braços, bocas, enfim, conta como nunca com instrumentos por meio dos quais possa Ele agir no mundo, semeando a paz e semeando o bem. Então que Ele nos abençoe a todos nessa noite. Gostaria de agradecer, desde já também, pelo carinho, pelo convite, que demorou um pouquinho para se efetivar, a possibilidade de aqui estarmos, mas aqui estamos hoje, nessa casa tão acolhedora, entre amigos queridos já do coração. Antes de iniciar a reflexão que propomos nessa noite, uma parábola muito interessante de Jesus, gostaria de fazer um breve convite aqui. Hoje, nesse dia de 1º de julho, nós iniciamos ou abrimos as inscrições da CONESC, a Confraternização Espírita de São Carlos, que irá ocorrer novamente neste ano, em sua segunda edição, nos dias 10 e 11 de novembro, lá em São Carlos. Contaremos com as presenças neste ano de Rossandro Klinge, Alberto Almeida e Ana Teresa Camasmo. O tema geral do evento será Novo Ser, Novos Tempos, e cada um deles irá abordar uma dimensão desse novo ser. Um irá abordar a nova dimensão do ser indivíduo, o outro a nova dimensão do ser família e o outro a nova dimensão do ser sociedade. Então fica o convite, maiores informações vocês poderão ter no nosso site www.conesc.org.br ou no Facebook também da Conesc, lá vocês terão o link para as inscrições. Então fica o convite aí para que possamos congregar, unir mais o nosso movimento regional, para que criemos ali um espaço de interação, de comunhão e, claro, de aprendizado, e que é o objetivo maior de todos nós. Então fica aí o convite. E como falei, a parábola que hoje nós vamos estudar é uma das parábolas mais longas de Jesus, uma parábola não tanto conhecida, mas extremamente rica, e a gente vai buscar meditar em torno dela aqui hoje com o auxílio das lentes, com o auxílio dos recursos que a doutrina espírita vem nos trazer para desvestirmos o espírito da letra, para conseguirmos alcançar o sentido espiritual e profundo dessa, como de todas as lições de Jesus. Nós vamos aqui utilizar, ou temos já em mãos, o manancial inesgotável ou a lente poderosa que o Espiritismo vem nos trazer. E especialmente nessa parábola, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, nós vamos ver como que essas lentes, ou esse auxílio que a doutrina espírita vem nos trazer, é extremamente enriquecedor para o estudo das lições de Jesus. Especialmente hoje, nessa parábola, nós iremos ter uma, aula de Evangelho aqui com 3 nomes respeitáveis, digamos assim. Com 3 espíritos que muito têm nos ajudado com seus textos, que muito nos enriqueceram de reflexões e de luzes a partir do trabalho que fizeram em conjunto com o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, estudaremos essa parábola hoje à luz da doutrina espírita, mais ou menos como fazemos no esforço dos NEPs ou dos estudos aprofundados do Evangelho, ou como lá chamamos em Minas Gerais, dos miudinhos. Mas o faremos amparados por 3 professores. Faremos esse estudo com o auxílio de Emmanuel, em primeira instância, com o auxílio de André Luiz, em segunda instância, e com o auxílio também de Humberto de Campos, em terceira instância. Cada um deles com obras que nos trouxeram, com textos, reflexões que compartilharam conosco. Algumas delas veremos reflexões que eles mesmos tiveram no mundo espiritual, nas suas vivências, em contato com benfeitores, puderam ouvir explanações e explicações acerca dessa parábola, que vieram posteriormente compartilhar conosco. E aí, como nunca, a gente vai ver como que o texto se abre diante dos nossos olhos, quando nos esforçamos para tal,
E como que a beleza das lições de Jesus ressalta, se torna ainda maior quando nós utilizamos dessas chaves que o Espiritismo nos proporciona. Como o próprio Kardec fez questão de frisar já lá atrás, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, na primeira parte da introdução, quando dirá ele que o Espiritismo traz uma série de chaves para a compreensão de textos que antes pareciam, os textos das Escrituras, que antes pareciam fechados, enigmáticos, muitas vezes herméticos e até mesmo incompreensíveis, para não dizer, entre aspas, irracionais. Só eram assim ou só pareciam assim aos nossos olhos porque nos faltavam certas chaves que nos dão acesso à bênção da lição e das respostas. Então é com esse intuito que aqui nos reunimos hoje, porque a gente vai ver que essa parábola irá falar ao nosso coração da importância da, digamos, encarnação, da importância dos recursos que aqui recebemos para a nossa evolução e que são tantas vezes por nós negligenciados. A importância das inúmeras, sem conta, de oportunidades que recebemos aqui para o nosso crescimento, para o auxílio no bem e que muitas vezes nós acabamos por negligenciar. Essa parábola tem como seu cerne justamente uma das características ou traços marcantes do mundo moderno, que é a indiferença. Me recordo aqui de uma fala, não por acaso, de Lázaro também, a parábola se chama Parábola do Rico e Lázaro. Me recordo aqui de uma fala de Lázaro, o Espírito Lázaro, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, no item 8, quando ele diz assim, que cada época ou cada geração é marcada pelo cunho do vício ou da virtude que a irá perder ou salvar. Em outras palavras, cada geração tem um vício mais problemático e uma virtude mais destacada. E ele então complementa, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Sem dúvida. A virtude dessa nossa geração, digamos, após aí o iluminismo, após a Revolução Industrial, após a globalização, é sem dúvida a atividade intelectual, as conquistas científicas, tecnológicas, que alcançaram verdadeiramente um ápice na Terra e que a cada dia nos surpreendem. Mas ele acrescenta também, Lázaro, o vosso vício, porém, é a indiferença moral. Ou seja, estamos falando de um mundo que alcançou esse ápice de desenvolvimento científico, tecnológico, intelectual, mas que vive ainda num individualismo feroz. Numa indiferença que faz com que as pessoas passem umas pelas outras sem se verem, sem se olharem, sem se reconhecerem, sem se sentirem como irmãs. História educadora ou educativa há mais de 2000 anos. Então, para a gente adentrar mais profundamente a nossa reflexão, vou ler a parábola, peço licença, uma parábola de certo modo extensa, mas creio que vale para a gente pegar os detalhes dos textos de Jesus. Os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés
e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então essa é a parábola. Uma parábola extensa, cheia de elementos interessantes, elementos que, de certo modo, a gente precisa ressignificar, e o Espiritismo vai fazer isso, como a ideia do inferno e tudo aquilo que aqui é narrado. Mas agora a gente vai fazer o esforço de, como fazemos ou buscamos fazer no Evangelho, ou no estudo do Evangelho, trazer essa lição à nossa vida. Em outras palavras, como essa lição conversa comigo? Ou que lições traz ela à minha vida hoje? A maneira pela qual tenho me portado hoje? E nós só fazemos isso quando passamos a identificar, dentre as personagens de cada lição de Jesus, aquelas que trazem traços, características ou posturas semelhantes às nossas. Quando nós ganhamos vida e passamos a participar da história ou da parábola, nos identificando ali com algum personagem. E sem sombra de dúvidas aqui, os personagens marcantes serão esse rico e Lázaro. Especialmente hoje, refletiremos em torno desse rico, desse que vivia esplendidamente, desse que vivia coberto de regalos, mas que vivia preso, que vivia estagnado ali à indiferença. A indiferença daquele que batia à sua porta, rogando o mínimo de auxílio para que pudesse se equilibrar. Aquele que intentava comer das migalhas que lhe caíam da mesa. Essa é a figura do rico. Mas muitas vezes nós olhamos para a figura desse rico apenas na perspectiva dos recursos materiais. Mas e as tantas outras riquezas da qual todos nós somos beneficiários e que muitas vezes nos esquecemos de compartilhar, presos que estamos na nossa indiferença e no nosso egoísmo. Então nós vamos buscar refletir ou ampliar aqui essa condição de riqueza, não só para os recursos materiais, também para ela, mas também para uma série de outras possibilidades ou oportunidades com que a vida nos coroa, com que a vida nos oferece e que muitas vezes não sabemos devidamente valorizar, pensando, equacionando aquilo que temos em relação aos outros, aqueles que convivem conosco, os Lázaros da vida que nos batem à porta. Porque é interessante, a própria palavra Lázaro, o nome, significa do hebraico Deus ajudou ou Deus socorreu. Em outras palavras, esses Lázaros da parábola são os Lázaros que diariamente nos visitam os passos, nos visitam o caminho, rogando algum auxílio. São aqueles Lázaros que cruzam o nosso caminho com necessidades dos mais diversos tipos, rogando uma migalha, um pouquinho do nosso auxílio, mas que muitas vezes tem encontrado de nossa parte apenas a indiferença e a frieza. São aqueles indivíduos ou aqueles corações que Deus esperaria ajudar por meio de nós, que Deus esperaria socorrer por meio de nós, Lázaros, mas que não tem encontrado Deus em nós a boa vontade necessária para nos tomar como instrumentos de auxílio a esses Lázaros. Muitas vezes, portanto, somos nós esses ricos de uma série de coisas, como veremos com Emmanuel, mas que temos estado estagnados, cristalizados na indiferença em relação ao nosso semelhante. Porque essa é a melhor definição de indiferença. Dirá Emmanuel no livro Consolador, na questão 180. Indiferença é cristalização do sentimento. É quando nós bloqueamos o nosso sentimento. É quando portamos-nos diante da dor e da necessidade do outro com frieza, sem deixarmos mover intimamente no sentido da compaixão, do auxílio, do amparo. Quando criamos cascas, e o egoísmo e o orgulho são muito hábeis nisso, cascas que tornam as fibras do nosso coração inatingíveis, inalcançáveis pelas lamúrias, pelas dores, pelas dificuldades e pelas lágrimas dos nossos semelhantes. Esse é, dirá Emmanuel também, agora no livro intitulado com o próprio nome dele, Emmanuel, capítulo 5,
Esse é um dos piores estados psíquicos da alma, o estado da indiferença. Porque ela bloqueia as nossas possibilidades de progresso, dirá ele, e oblitera os nossos germes de perfeição. Então, permanecermos indiferentes é como se fôssemos aquele tipo de solo da parábola impermeável, inacessível e, portanto, não fecundo, não aberto, não arejado para receber as sementes do alto, acolhê-las e transformá-las em frutos e flores de evolução, em frutos e flores de virtudes que desabrocham para o mundo, encantando o mundo e aqueles que conosco convivem com o seu perfume, com a sua beleza, com o seu sabor. São os solos fechados, impermeáveis, são os indiferentes. E enquanto os sentidos de nossa vida não temos sido nós indiferentes, ou não temos nos portado como esse rico, fechados diante dos Lázaros que nos batem à porta, rogando apenas, não muitas coisas, apenas algumas migalhas. Algumas migalhas de atenção, algumas migalhas de amor, algumas migalhas de ouvi-lo por alguns instantes. Ricos que estamos de saúde, ricos que estamos de tempo, ricos que estamos de conhecimento, ricos que estamos de possibilidades de trabalho, ricos que estamos de uma série de bênçãos que a vida nos dá para que possamos ou aprendamos a multiplicar. Mas quanto temos estado indiferentes? Dia a dia, no trabalho profissional, no trânsito, na rua. Esse é um traço marcante do mundo moderno, que nós precisamos, ou para o qual precisamos despertar, a fim de que o desfecho da nossa existência não seja o mesmo desfecho do rico da parábola, daquele que, perdendo a oportunidade de ajudar, viu-se depois às voltas com o sofrimento consciencial, com o inferno que cada um de nós acaba por criar quando foge às leis do amor, da caridade e do perdão. Então é preciso, cada um de nós, que meditemos na nossa condição. Porque me recorda que um traço marcante do Cristo no seu Evangelho era essa sua capacidade de perceber quem estava ao seu redor. Mais do que isso, sentir quem estava ao seu redor. Por várias vezes vamos ver no Evangelho a seguinte construção narrativa. E vendo um homem, e vendo alguém, e vendo a multidão. E é interessante que uma vez fui fazendo uma pesquisa e fui vendo que depois desse verbo ver, na maioria das vezes, ou em muitas das vezes, vinha a seguinte construção: e compadeceu-se. E compadeceu-se. Então Jesus via um cego e compadeceu-se. Vendo a multidão, compadeceu-se. Vendo a viúva de Naim, compadeceu-se. Porque esse já era um caminho mental construído no Cristo. Ao perceber o outro, ou ao ver o outro, porque ver o outro não é só olhar com esses olhos. O ver no Evangelho é muito mais do que simplesmente enxergar. O ver é senti-lo, é enxergá-lo, é percebê-lo não só fisicamente, é percebê-lo no coração, é percebê-lo na audição espiritual, é percebê-lo na intuição. Isso é ver alguém. É vê-lo com todas as janelas da alma. E é isso que Jesus fazia quando se voltava a alguém. Ele via. Por quê? Porque não estava o seu coração preso, algemado à indiferença. Era já um coração burilado, trabalhado no amor, na compaixão, que conseguia, portanto, ver. Mais do que simplesmente conviver, sentir, viver com, estar junto e ajudar. É para isso que precisamos, cada um de nós, despertar. Despertar e perceber que, embora talvez não tenhamos recursos materiais, temos uma série de outras riquezas que é nosso dever compartilhar. É nosso dever compartilhar. E é isso que Emmanuel vai dizer numa mensagem que está no livro Tocando o Barco, capítulo 24, intitulada Ante a Parábola do Rico. E ele começa dizendo assim: não suponhas que o rico da parábola seja a única espécie de mordomo infeliz na vida espiritual. Ou seja, não nos fixemos apenas na riqueza daquele rico, que era a riqueza material. Existe uma série de outros ricos, ou seja, mordomos da vida, que no mundo espiritual estão na mesma condição. Ainda hoje,
há quem se banqueteia no festim da saúde física, menosprezando os enfermos que lhe batem à porta. Se usufruímos nós da riqueza da saúde física, às vezes tão negligenciada, às vezes tão pouco valorizada, se temos essa bênção, é para que possamos utilizar um pouquinho dessa riqueza no amparo aos enfermos de toda a espécie. Sejam os enfermos do corpo, que possamos visitar, que possamos trazer um alento através de uma mensagem, através de uma ligação. Sejam os enfermos da alma, que todos os dias nós encontramos. Se temos a riqueza da saúde do corpo e minimamente a estabilidade e o equilíbrio da alma, é para que possamos reparti-la como talentos que nos foram dados para serem multiplicados na dinâmica da vida. Por toda parte, verificamos a luzida assembleia dos que se fartam à mesa da inteligência, olvidando os irmãos de caminho que lhes pedem socorro, mergulhados nas correntes da ignorância. Se a bênção e a riqueza do conhecimento nos visita, nos clareia a consciência, não é para que nos fechemos num pedantismo, numa falsa sensação de superioridade, para que nos prendamos e nos isolemos em torres de marfim do pedantismo e da vaidade. Se o conhecimento nos chega à vida, é para que o apliquemos no sentido de beneficiar, amparar e libertar aqueles que ainda não tiveram a bênção de com ele travar, de com ele ter contato. Quem recebe a luz, recebe um depósito divino que compete a ele agora partilhar, porque essa é a dinâmica maior da vida, a grande cadeia de solidariedade que une todos os seres. Quem mais sobe, mais deve àqueles que ficaram nos degraus anteriores. Passa a ser uma alma, uma consciência comprometida com eles. Assim como Jesus é conosco, o somos também para com outros que nos cruzam os caminhos. Essa é uma dívida que compete a cada um de nós resgatar. E não estamos falando de grandes trabalhos, de grandes missões, também, mas e aquele auxílio mínimo que cada um de nós possa prestar no dia a dia? De explicar a alguém que está tendo dificuldade, por exemplo, em mexer com alguma coisa, nossos pais tendo alguma dificuldade em mexer no computador, explicar ou auxiliar alguém que não sabe ler alguma coisa, orientá-lo quanto ao que ele precisa ali. Qualquer coisa, qualquer gesto que possa representar alguma luz na vida daquela consciência é já o pagamento, o quitamento desse nosso débito adquirido perante a providência divina. Por isso dizia Paulo na sua carta aos Romanos: eu me sinto como a devedor a gregos, a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Sentia-se ele devedor a todos, porque sentia ele a bênção do conhecimento do Evangelho que lhe iluminava a vida e o caminho. Sentia-se ele, portanto, no dever de partilhar. Luzes que poderiam ser orientações no caminho daqueles que vagavam pelas sombras. Então é o que está aqui também dito, é um tipo de riqueza que compete a nós partilhar. Em todos os lugares é possível observar a caravana dos que passam hipertrofiados de conforto, fugindo aos filhos da angústia que lhes imploram uma réstia de alegria. Quando nos encastelamos numa vida de bem-estar, fugindo muitas vezes ao estar bem, porque a grande diferença entre bem-estar e estar bem, bem-estar, em geral, está associado àquilo que diz respeito ao corpo, o conforto material, mas é impossível estar verdadeiramente bem distantes do amor e da caridade, distantes da bênção do perdão e da humildade. Então, pensemos nós, quantas vezes temos nos encastelado nessa hipertrofia de conforto, fugindo a conviver em ambientes mais difíceis, onde as pessoas ali precisariam de um auxílio, fugindo ao contato com a miséria, com as desigualdades do mundo e mantendo-nos presos ali numa bolha de ilusão, como se pensássemos que se está tudo bem para nós e para os nossos, então a vida está bem. Mas e quantos não têm nem o mínimo?
e que poderiam ao menos recuperar a bênção da esperança, novamente o sorriso no rosto, se pudessem contar com o mínimo do nosso auxílio. Com uma visita que fosse, um mantimento que fosse, um texto, uma mensagem, uma ligação. Quanto isso representa para aqueles que nada têm ou tão pouco têm. É preciso que a gente redimensione o que nos cerca, para que percebamos se não temos vivido cada um de nós numa bolha de ilusão. Me recordo aqui da frase forte, porém importante, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Miguel, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, na mensagem intitulada A Piedade. Em determinado momento ele vai dizer assim: temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. Porque a tranquilidade comprada às custas de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, em cujo fundo se esconde a podridão. Em outras palavras, muito cuidado para que a nossa tranquilidade, o nosso bem-estar, não seja aquele bem-estar de quem se isola do mundo, de quem fecha os olhos para as dores, de quem fecha os ouvidos para os clamores, porque essa tranquilidade é a tranquilidade do mar morto. Bonita por cima, na superfície, mas tão frágil e tão corrompida por baixo. Que a gente possa abrir-se ao mundo, claro, desenvolvendo cada vez mais um amor paciente, um amor que renuncia, um amor que sabe esperançar, que sabe que nem tudo se resolverá de pronto, mas que nós aprendamos a esperar e a agir esperando, a agir esperançando. É o que nós precisamos, para que também não nos desanimemos ante as dificuldades que encontraremos. Porque muitos acabam por cair nesse estado de fechamento, de cristalização, de indiferença, porque sofreram no trabalho e no bem, porque sofreram ingratidão, porque sofreram frustrações, decepções. O que pensam então? Bom, já que sofri, vou fechar-me. Não vou abrir-me ao mundo, à vida, à convivência. Mas essa é uma felicidade ilusória, porque o homem de coração efetivamente encontra alegria não no que recebe daquilo que fez, mas sobretudo no que mesmo ele fez. É o que os Espíritos também nos dizem, lá na questão 938 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta isso, muitos não fecham o seu coração, não se tornam menos sensíveis porque sofreram decepções no exercício do bem, do amor? Sim, dizem os Espíritos, mas esses preferem a felicidade do egoísta, porque o homem verdadeiramente de coração encontra satisfação não no que recebe, mas no que faz. Então a gente precisa recuperar isso, abrir-se à vida, abrir-se à alegria do amor, essa alegria que brota espontânea e constante naquele que descobriu essa fonte de vida em si mesmo. Em todos os lugares, nas variadas sendas do mundo, somos defrontados pelos que se mostram supernutridos de fé. Veja essa expressão, supernutridos de fé, a menoscabar aqueles que lhes suplicam leve migalha de esperança. A fé é uma riqueza que nos foi dada. E quantas vezes não menosprezamos a condição alheia, dada a nossa fé, dada a superioridade que julgamos ter, a nossa maneira de adorar e de ver, quando poderíamos minimamente, ao menos, partilhar com eles a dádiva da esperança, que é um valor universal, a dádiva da caridade, que é um valor universal. Todos somos surpreendidos pelos Lázaros da necessidade e da aflição, em provas mais ríspidas que as nossas. Todos encontramos diariamente esses Lázaros, que são aqueles que pedem a Deus socorro, que pedem a Deus ajuda, e que Deus intentaria, por meio de nós, socorrer e ajudar. Daí o nome Lázaro. Todos identificamos junto do próprio coração, bafejado de conhecimento superior, companheiros infortunados que se enriqueceriam com mínimos gestos nossos no setor da bondade e do estímulo, do entendimento e do perdão. Ou quais riquezas já bafejam a minha vida e não tenho sabido eu partilhar com os Lázaros que me visitam? Nas mínimas migalhas,
um sorriso, um gesto, um auxílio, um amparo, uma bênção, um perdão, um livro, uma ligação, um olhar. Despertemos da caverna, da indiferença, que podem desde já aprender a partilhar, a fim de que não esperemos chegar ao mundo espiritual para o nosso despertar. Mas fica-nos também uma dúvida com relação a essa passagem, particularmente sempre que a Lia ficava a pensar naquela resposta que recebe esse rico no mundo espiritual, porque representam ali no mundo espiritual, Abraão é uma representação do nosso Pai Criador, Lázaro, aquele espírito que passou pela experiência física com imensas dificuldades e por isso pôde crescer, ascender, estava ele no seio de Abraão. E o rico, no entanto, estava ali no inferno que ele mesmo criou, seu inferno consciencial, onde ali sofria de sede, a sede do amor que ele não soube partilhar. Sofria ele de solidão, a solidão que ele mesmo acabou por criar. Mas então roga ele auxílio, pede ele auxílio ao Lázaro, pede ele auxílio a Deus, a Abraão. E recebe ele uma resposta interessante. Diz Abraão que não poderia Lázaro ajudá-lo, nem minimamente molhar a ponta do seu dedo na água para saciar-lhe a sede. Existia, diz Abraão, um abismo entre eles. O que, de certo modo, nós entendemos quando entendemos a dinâmica da vida espiritual, porque realmente cada espírito estará na sua faixa. Mas como entender essa resposta? Não parecia ali uma certa falta de misericórdia do Criador? Não seria o rico também um filho dele, que, embora os desatinos, mereceria o seu amparo, mereceria o seu auxílio? E fui encontrar essa resposta. Agora sim, já recorremos a Emmanuel, agora Humberto de Campos. Em um texto de Humberto de Campos, que está no livro Pontos e Contos, capítulo 28, intitulado justamente A Parábola do Rico, em que ele próprio, Humberto de Campos, estava no mundo espiritual estudando essa parábola. O orientador era Pedro Richard, um grande trabalhador espírita que teve uma participação marcante na Federação Espírita Brasileira. Um espírito já, digamos, que avançou muito em termos de consciência e de amor. Era ele o instrutor da parábola e comentava acerca de vários aspectos dessa parábola. Quando então chega alguém e pergunta justamente essa pergunta que aqui nos fizemos: como entender essa resposta de Abraão, que diz não ser possível auxiliar ali, naquele momento, ao rico que se encontrava naquela condição? E então, a resposta do benfeitor é assim: insensibilidade nos mensageiros do bem? Ele pergunta. Porque aquele que fez a pergunta, ele havia aventado essa possibilidade. Não parece que os mensageiros do bem ali não estão numa condição de insensibilidade? E então Pedro Richard devolve com uma pergunta: insensibilidade nos mensageiros do bem? Esse conceito nasce da nossa deficiência de verdadeira compreensão. Em outras palavras, quando a gente está tendo dificuldade de entender uma lição do Cristo, são grandes, são enormes as chances de o problema não estar na lição de Jesus e estar na nossa deficiência de compreensão. Então, se aquela resposta foi dada daquele jeito, existe algo ali por trás que traz uma profunda lição. Existiriam impedimentos que não consideramos para que aquele auxílio se desse tão de pronto assim, ou da maneira que o rico esperasse. O que, de certo modo, a gente pode entender quando compreende melhor a vida espiritual. Que, embora os benfeitores queiram nos auxiliar, aos espíritos que estão naquelas condições mais difíceis, nas regiões mais densas do mundo espiritual, falta muitas vezes nos próprios espíritos que lá estão abertura, sintonia, condição para receber o auxílio espiritual de que precisam e não que gostariam. Em outras palavras, não auxiliou Abraão ou Lázaro, não auxiliaram ele do jeito que ele esperaria, mas certamente auxiliaram ele de alguma maneira, da maneira que ele mais
precisaria. Porque é assim que os nossos benfeitores atuam conosco. Muitas vezes, percebendo que aquilo que julgamos ser um grande problema, ou algo do qual gostaríamos de nos afastar a todo custo, é na verdade justamente o que precisamos para a nossa regeneração. Aquele espinho que achamos ser o maior problema, aquilo que deveria ser removido a todo custo, é muitas vezes justamente o espinho que se torna aguilhão, que nos estimula a avançar, a melhorar para aprender a tirá-lo. Por isso eu me recordo da fala do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, se não me engano, quando ele diz que tinha um espinho na carne. Foi-lhe dado um espinho na carne, a gente não sabe que espinho na carne é esse. Nós só sabemos que Paulo tinha alguma coisa que o incomodava. E ele então disse que havia orado ao Senhor por 3 vezes, pedindo que afastasse aquele espinho. Sabe qual a resposta ele ouviu de Jesus? Não vou afastá-lo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, dizia Paulo, não vou afastar, porque é justamente esse espinho que está te alertando e te mantendo desperto para alguma coisa que você precisa trabalhar. Então é mais ou menos o que aqui vai se dar. Quando a gente aclara a nossa compreensão, a gente percebe, olha lá, essa insensibilidade que eu estou enxergando na lição, ela está em mim, não está na lição. Não estava na boca de Jesus quando a contou. Eu que projetei ela aqui. Por conta do quê? Da minha estreiteza de entendimento e de visão. Mas um espírito como ele, o Pedro Richard, que já enxergava de mais alto, conseguia aclarar. Então ele prossegue dizendo, Abraão e Lázaro viram nos sofrimentos do rico a misericórdia inesgotável do Pai Celestial, que dos nossos erros mais profundos sabe extrair a água amargosa que nos há de curar o coração. Então, onde a grande maioria de nós viria apenas a insensibilidade, os espíritos superiores enxergavam justamente o medicamento necessário, embora amargo, necessário, regenerador. A água amargosa, a água sulfurosa que haveria de curar as enfermidades do seu coração, que haveria de despertá-lo daquele processo de insensibilidade ao qual ele mesmo havia se projetado, que haveria novamente de movimentar as fibras do seu ser. É isso que a gente vai perceber também em outra passagem agora que fala da mesma parábola, que está em Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8, quando André Luiz, acompanhado de Padre Hipólito e mais algumas pessoas com a benfeitora Zenóbia, vão visitar as regiões complicadas do mundo espiritual, regiões de muita dor e de muitas lágrimas. E ele vai comentar, Padre Hipólito, justamente essa parábola. E vai dizer àqueles corações que ali estavam que não bastava apenas rogar o orvalho divino para saciar a sede que tinham, que era a sede do amor. Era preciso antes preparar o vaso para acolher a água do alto. Era preciso primeiro despojar o vaso do coração da poeira do mundo, das ilusões do mundo, a fim de que a água que viesse não se contaminasse e não se perdesse. Porque se dessem a água àquele momento, não estava ainda o vaso do coração apto a recebê-la. Se tornaria logo gota lamacenta. Mas na medida do esforço purificador, muitas vezes auxiliado pelas lágrimas, o vaso aos poucos iria se purificando e tornaria-se mais tarde apto então a receber essa água que ele tanto desejaria. Era preciso primeiro regenerar os pensamentos e as emoções desequilibrados que ele trazia, porque senão não conseguiria efetivamente saciar o seu espírito. É isso que está sendo dito aqui. Era preciso primeiro regenerar, purificar, e precisamos reconhecer, a dor tem um papel fundamental nesse processo. Como poucas, é ela a mestra divina que sabe expurgar do nosso íntimo aquilo que tem nos feito mal e para o que não temos olhado. Como dirá tão bem Leon Denis, no capítulo 27 do seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quando fala ou exalta ele essa importância da dor como elemento purificador.
Ambos compreenderam, segue ele, que seria contrariar os desígnios divinos, levar ao irmão torturado uma água mentirosa que não lhe mataria a sede espiritual. Ou seja, atendê-lo àquele momento seria apenas atender a caprichos, às vezes. Quanto ao mais, que pediu o rico ao espírito generoso de Abraão? Qual que era o pedido dele? Depois que ele viu que Lázaro não poderia atendê-lo, o que pede ele? Rogava-lhe que Lázaro voltasse ao mundo para dar aos seus pais, à sua mulher, a seus filhos e aos seus irmãos as verdades de Deus, a fim de que se salvassem. Como não se lembrou de pedir a difusão dessas mesmas verdades entre todas as criaturas? Por que só aos seus ou só a alguns? Ou seja, conservava ele ainda o egoísmo. Conservava ele ainda a mesma prisão que o havia levado àquela condição. Pensar apenas em si ou no máximo nos seus. Não havia ele ainda se despojado daquilo que era mesmo a sua fonte de sofrimento. O insulamento, as decepções que decorrem, que nascem sempre do egoísmo. Por que razão somente pensou nos seus amados pelo sangue, quando todos os homens, nossos irmãos, têm necessidade da paz de Deus, que é a água viva da redenção? A solicitação do rico é muito semelhante à maioria das súplicas que partem dos caminhos escuros da terra, filhos do egoísmo, ambicioso, ou do malfadado espírito de preferência das criaturas. Orações que nunca chegam a Deus, porque se apagam no mesmo ciclo de sombra e ignorância em que foram geradas pela insensatez dos homens indiferentes. Em outras palavras, a sua inspiração ou aquilo que gerava o seu pedido ou a sua súplica era algo ainda decorrente do egoísmo e que, portanto, não se desprendia do plano e da sintonia em que ele estava. Era preciso que aprendesse, naquelas circunstâncias, a importância de desvencilhar-se do egoísmo e passar a buscar ou abrir novamente o seu coração à caridade, ao amor abrangente, à humildade, porque só essa sim cria campo em nosso interior para a verdadeira felicidade. Me recordo aqui de uma questão que está no Livro dos Espíritos, mais propriamente dito da resposta da questão 917, quando se fala justamente do egoísmo, desse que é o maior de todos os vícios e que é o maior gerador de todos os males da humanidade terrestre. Todos os nossos sofrimentos, se remontarmos às causas primeiras, encontraremos ali a sementinha do egoísmo. Então, em determinado momento, o espírito que responde à pergunta, que é o espírito Fenelon, vem dizer que essa posição de indiferença em que muitas consciências, em que muitos ricos do mundo muitas vezes nos colocamos, ela nasce justamente do egoísmo, ou desse choque do egoísmo. Quando alguém vê que, bom, todo mundo pensa apenas em si, então eu vou pensar apenas em mim também. E a gente se coloca então na defensiva. Nos fechamos, nos tornamos indiferentes ao mundo, porque achamos que o mundo e os outros estão indiferentes a nós. Nos tornamos então insulados, presos. E acrescenta ele, em face do atual extravasamento do egoísmo, do individualismo, é necessário mesmo uma grande virtude para renunciar a si próprio em benefício dos semelhantes que, muitas vezes, não reconhecem e nem agradecem. Ou seja, é necessário fazer um esforço para sobrepormos a essa ilusão que estão abertas as portas dos céus. É para esses que se destina a felicidade dos eleitos. Para aqueles que se sobrepõem ao meio, às circunstâncias, e ousam fazer diferente. E ousam serem aqueles que amam no mundo de egoísmo. Ousam ser aqueles que perdoam no mundo de mágoas e de por. De nada adiantaria, portanto, dar-lhe a água. Estava ela ainda contaminada, o recipiente, com o pó do mundo. Era preciso que o tempo fizesse o trabalho, a fim de que ele se despojasse daquilo, para abrir-se então a água divina que flui para todos os corações que se abrem a ela. Então a gente percebe que uma passagem que pareceria nos mostrar um Deus vingativo, punitivo, ou um Lázaro, um espírito redimido, que não auxiliaria aquele que foi o seu verdugo, contrariando tudo o que aprendemos com Jesus, agora ganha sentido. Agora faz um sentido graças às chaves
que a doutrina espírita nos traz. Mesmo porque de nada adiantaria mandar ou ir Lázaro visitar aos seus, trazer-lhes a mensagem da imortalidade, se estavam eles tão fixados na materialidade. Afinal de contas, não é isso que por séculos a humanidade tem recebido? A visita, a mensagem de espíritos que nos têm falado da imortalidade, da vida que segue, dos bens imperecíveis, e como temos nós nos portado? Indiferentes, cerrados. Por isso, não permite a Abraão que Lázaro voltasse a dizer-lhes de pronto acerca da realidade do seu irmão, do rico. Porque não estariam eles aptos a receber a mensagem. Por isso diz ele, já tem Moisés e os profetas. Em outras palavras, já está no mundo, ou o mundo já tem inúmeras possibilidades de conhecer a realidade da vida, de perceber que a vida prossegue além. Por que então alimentar o capricho e dirigir-se particularmente a alguns poucos para dar-lhes novamente uma mensagem que já está no mundo e para a qual tem cerrado os olhos? Tem Deus, por isso diz, tem a Moisés e aos profetas, que ouçam-nos. E é o que o mundo hoje, nós todos temos. Temos inúmeras fontes, temos inúmeros recursos para os quais repetidamente temos cerrado os ouvidos, temos feito ouvidos moucos e olhos cegos para nos falar da realidade da vida. E como temos nos portado? Como os ricos da parábola. Me recordo aqui do mito da caverna de Platão. Quando Platão fala da realidade daqueles que haviam nascido na caverna, sempre viveram na caverna, ali presos, algemados a uma caverna, e que viviam voltados para o fundo da caverna, enxergando as sombras daquilo que passava na entrada da caverna. Acreditavam eles que aquilo era a vida, que a vida era as sombras que eles enxergavam no fundo da caverna. Mas vez por outra, eis que alguém saía da caverna e percebia que a vida era muito maior do que aquela simples caverna e do que aquelas simples sombras. Esse alguém, então, extasiado ante a grandeza da vida, voltava a anunciar aos seus irmãos: veja, a vida, gente, não é só isso aqui não. Existem muito mais cores, muito mais belezas, muitos outros sabores do que simplesmente isso que aqui temos, presos nesta caverna. Mas como eram recebidos eles no mito da caverna de Platão? Acusados ou taxados de loucos, mortos, perseguidos. Por quê? É o símbolo do mundo que ao longo dos séculos tem recebido esses chamados e esses alertas. Eis que a vida prossegue, meus irmãos. Eis que tudo que aqui temos perecerá. O que tens ajuntado, para quem será? Como nós temos recebido esses mensageiros no mundo? O que eles têm recebido do mundo, senão apodo, perseguição, cruzes, fogueiras, lapidação? Por isso diz ele aqui, de que adianta falar se se aferram à materialidade? Já têm eles tantos ensinamentos e ainda assim não creem na vida imortal, e ainda assim não a buscam. Por que mandar mais um? Por que a visita da verdade, se ela já tem estado com eles? É o que aqui está representado. É um alerta, de certo modo, de Jesus e da espiritualidade, para que cada um de nós esteja muito bem consciente da oportunidade que temos aqui em mão. Será que temos pensado, gente? Quantas consciências do mundo sabem ou têm essa clareza acerca da vida espiritual? Quantas consciências do mundo sabem ou conhecem com tantos detalhes a vida que nos aguarda no além? As consequências do que aqui fazemos no além. Quanta riqueza nós não temos em mãos em termos de conhecimento espiritual. Como temos aplicado essa riqueza no auxílio aos Lázaros do caminho. Os Lázaros da desesperança, os Lázaros do pessimismo, os Lázaros do materialismo, os Lázaros da rebeldia, os Lázaros da depressão, os Lázaros das necessidades físicas, das enfermidades, da fome, da dor em qualquer sentido. Nós temos uma riqueza grandiosa em mãos. Saibamos compartilhar agora, para que não nos coloquemos
no texto que já citei, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8. Essa palestra, inclusive, ou essa reflexão, nasceu justamente da leitura deste texto. Estava eu relendo as obras de André Luiz, quando passava por esse capítulo 8 e via a explanação que foi feita no mundo espiritual pelo Padre Hipólito, aos espíritos que ali estavam naquela condição difícil no mundo espiritual. Ele escolhe justamente essa parábola e traz carnais, entre aspas, regalada e esplendidamente. Todos nós que nos associamos nesta paisagem de dor, como falei, estava ele numa paisagem de dor no mundo espiritual, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas das suas necessidades. Todos nós temos, então, mendigos de afeto e de socorro espiritual, mostrando as suas chagas ao nosso lado. Como a gente precisa ter esses olhos de ver, olhos que só nascem daqueles que enxergam pela pureza da compaixão, para enxergar essas chagas daqueles que convivem conosco, mas para o qual não temos atentado. Como a gente precisa dessas lentes de Jesus para o mundo de hoje, para enxergar, às vezes, daquele que está ao meu lado dia a dia, uma dor imensa que está prestes a levá-lo, por exemplo, a uma ação desesperada, a um ato impensado. Como a gente precisa renovar com Jesus o nosso olhar pelas lentes da compaixão e vendo, compadecer-se. Chamavam-se eles, esses mendigos, familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Esses eram os Lázaros. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, viandantes do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que improficuamente se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e de alegria. Segue ele mais adiante, dizendo: em geral, lembrávamos-nos sempre tarde de suas feridas interiores, indiferentes ao menosprezo da oportunidade sublime que nos fora concedida para ministrar-lhes o bem. Mais adiante dirá ele: prisioneiros de nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos no despenhadeiro purgatorial. Envelhecida e rota a veste rica da oportunidade, ao término do curso de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos, por vezes, mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes à porta do coração, e para os quais poderíamos ter sido beneméritos, doadores da felicidade. Viajores na travessia do rio sagrado da elevação, fugíamos de todos os companheiros necessitados. Instituímos serviços ativos de vigilância contra os náufragos sofredores. Estimávamos, acima de tudo, o bom tempo, as ilhas de prazer, a camaradagem dos mais fortes, para atingir a outra margem, humilhados e pesarosos, em terríveis necessidades do espírito, incapazes de prosseguir a caminho dos continentes divinos da redenção. Sejamos razoáveis, meus irmãos, reconhecendo que esse inferno é construção mental de nós mesmos. Aquele inferno que está nos narrado na parábola não se trata de circunstâncias exteriores, é apenas a projeção do mundo daquele que se isola das bênçãos, da luz e do amor. Ele diz: como o rico infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitas de nossas vítimas de outro tempo escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade. Então, outrora o rico estava acima de Lázaro. Passado ou transposto o portal da morte, eis que Lázaro estava muito acima do rico. Porque Lázaro, embora não fosse rico de recursos exteriores, enriqueceu-se dos verdadeiros valores da vida: resignação, humildade, bênção interior, caridade, compreensão, porque mesmo não tendo sido atendido pelo rico, não vemos em nenhum momento na parábola o rico, ou Lázaro, a xingar o rico, a reclamar do rico ou a blasfemar contra Deus. Passou pela experiência difícil, com resignação, e por isso enriqueceu-se. É o que ele aqui diz. Muitas dessas nossas, digamos, desses mendigos que cruzam-nos os caminhos são efetivamente muito mais ricos do que nós.
em se tratando de termos espirituais. E ele então diz que muitos daqueles mendigos de carinho da estrada humana foram conduzidos a fontes da maravilhosa sabedoria e do inesgotável amor. Aí ele diz: sabemos, amigos, que muitos de vós outros padeceis atormentados a devoradora sede da água viva, do Espírito imortal, que aflitos e desanimados neste vale de sombras desejareis romper todos os obstáculos para a recepção de uma gota apenas do líquido precioso prometido por Jesus aos sedentos. Mas não basta, porém, a desordenada rogativa de dor para que o orvalho divino refresque o coração dorido e dilacerado. Urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma, alijando a poeira venenosa da terra, para que permaneça puro e reconfortante o rocio do céu. Preciso regenerar o vaso do coração. E para isso não há outro recurso, senão com a água que o possa purificar, que é sempre a água que sai de nós e leva consigo ou carrega consigo a poeira das nossas ilusões. A água do amor. A fonte a ser descoberta em nós, jorrando de nós. E conclui ele mais adiante: não roguemos, como o rico enganado da narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal dos nossos interesses particulares, mas sim a compreensão suficiente dos deveres que nos cabem na atualidade menos venturosa, de acordo com as diretrizes salvadoras. Cheios de confiança nova, aguardemos o porvir em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar, santificar e redimir. Ou seja, mesmo aos ricos que lá estavam, perdida a oportunidade da última encarnação, reserva o Criador, sim, no transcurso do tempo, a bênção do recomeçar. Mas nós estamos aqui, encarnados, conscientes. Por que então esperar, se podemos desde já começar a semear o bem e a partilhar as riquezas abundantes com que a vida e com que Deus nos privilegiou? Se temos tanto em mãos, amigos, tenhamos a certeza, é porque temos muito, muito mesmo a compartilhar. E felizes serão aqueles que desde já aprenderem que na vida a maior bênção que possa existir é a bênção do compartilhar. Não há outro meio de se tornar verdadeiramente rico em Deus ou em espírito, a não ser aprendendo a amar e a semear o bem por onde formos. Aprendamos, portanto, com Lázaro e com o rico, e sejamos nós aqueles que, já sendo ricos de tantas bênçãos, aprendem a ajudar aos Lázaros que nos encontram e nos visitam dia a dia. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos muita paz.